Bom, pessoal, vocês viram que muitas pessoas foram presas, né, naqueles atos que houveram em Brasília, né? Parece que o número chegou a 1.400 presos, não estou enganado. Foi 1.000 e poucos homens, mais tantas mulheres, então acho que deu mais ou menos isso de preso. E a gente sabe que, por mais que tenha sido absurdo tudo aquilo que aconteceu, tem muitas pessoas ali que elas foram usadas como massa de manobra, porque acreditaram numa grande teoria da conspiração, que começa desde meados de 2013, 14, essa época aí, a conspiração comunista, né? Começa lá com aquele velho louco do Olavo de Carvalho, e depois os seus seguidores, como Nando Moura, Canal Hipócritas, MBL, sabe? Começaram a demonizar todo um aspecto político que é a esquerda. Sendo que numa democracia você tem que ter direita e esquerda, como eu sempre falo, senão não é uma democracia, senão é uma monocracia. E tem pessoas boas dos dois lados. Então, para uma democracia ser saudável, ela tem que ter os dois lados e ela tem que ter alternância de poder. Mas, infelizmente, começaram a demonizar tanto um lado, chamando de comunismo, que acabou virando essa loucura toda. E uma onda de fake news, que eu já falei aqui em vídeo sobre fascismo, como mamadeira de piroca, kit gay, cartilha para criança fazer cachimbo de crack, sabe? Esses absurdos que criaram e foram adoecendo essas pessoas. As pessoas realmente acham que o Brasil está virando uma ditadura comunista, sendo que o PT teve 13 anos no poder e não teve comunismo nenhum no Brasil. Muito pelo contrário, até pessoas de esquerda criticam o Lula porque acham que ele é mais de centro do que realmente uma esquerda radical. Mas mesmo assim criaram essa loucura toda que levaram essas pessoas a entrarem nessa onda, nesse efeito manada, de achar que estão lutando para salvar o Brasil ou lutando por uma pseudo-liberdade. Sendo que na verdade não, na verdade essas pessoas elas foram usadas como massa de manobra para um projeto de poder do bolsonarismo. O Bolsonaro, quando era deputado, ele dizia assim que se ele fosse presidente ele ia dar golpe no mesmo dia, ia fechar o Congresso. Tem vídeo dele aí, tá? Só não vou colocar nesse vídeo essas coisas que eu falo, porque senão para editar o vídeo dá muito trabalho. Como o notebook é lento, senão eu fico um dia inteiro editando um vídeo, então quem quiser procure no YouTube que tem, tá? Que é verdade. E quando o Bolsonaro foi eleito, já desde o primeiro ano ele começa com essas bobagens. Em 2019 ele falou que as urnas foram fraudadas, sendo que ele ganhou as eleições. Mas ali ele já começou a colocar a sementinha na cabeça das pessoas de que as eleições do Brasil seriam uma fraude. O que culminou no que nós vimos agora. Essas pessoas realmente acreditam que a eleição do Lula foi uma fraude, sendo que nós tivemos várias eleições no Brasil com urnas eletrônicas, já elegemos gente de todos os aspectos políticos, direita, esquerda, centro, etc. Mas, estranhamente, eles acham que só a eleição do Lula foi fraudada. O Bolsonaro também, em 2019, ele já atacava o Rodrigo Maia, né? Que era o presidente da Câmara dos Deputados. O Bolsonaro dizia que o Rodrigo Maia não deixava ele governar, que o Bolsonaro tinha acabado com a mamata, né? Que é mentira. Então, por isso que o Rodrigo Maia não aprovava os projetos dele. Eu postei uma vez no meu grupo, quem estava lá lembra, um vídeo do próprio Paulo Guedes dizendo, quando ele foi questionado por que ele não apresentava as reformas que ele prometia em campanha, aí o Paulo Guedes falou: olha, eu quero apresentar o Congresso, mas do outro lado tem um cara que diz: eu tive 57 milhões de votos, que era o Bolsonaro, e não quero que você apresente nada agora. Então não tinha nem como o Congresso aprovar ou vetar alguma coisa se os projetos não chegassem ao Congresso. É o mesmo que eu reclamar de uma menina que não quer namorar comigo sem eu ter nunca pedido ela em namoro. Não tem sentido. Mas o Bolsonaro fazia isso para quê? Porque ele queria jogar para a opinião pública essa falsa ideia de que o Congresso não deixava ele governar, para ele ter pretexto para dar um golpe. Depois ele fez o mesmo com o STF. Ele fazia decretos absurdos, aí o STF ia lá, boicotava os decretos dele, né, a pedido de alguém da oposição, porque a justiça ela só funciona quando ela é provocada, tá, para quem não sabe. E depois ele falava: tá vendo, o STF não deixou governar. Que nem, por exemplo, o Bolsonaro queria tirar aquelas cadeirinhas de bebê dos carros, que protegem até 80% da vida de crianças. Ele quis acabar com isso por decreto. A oposição entrou com um pedido, os órgãos superiores proibiram, é claro, porque isso é um absurdo. Aí ele vem com esse papinho: tá vendo, não deixa eu governar. Sendo que na cabeça do Bolsonaro tudo é indústria de multa, né? Ele não entende que certas coisas, se você não tiver multa, não funcionam. Mas enfim, isso é outra questão. Mas o fato é, ele fez de tudo para ter pretexto para dar um golpe. Depois veio a pandemia, ele mesmo assinou aquele decreto 13.959, que eu já mostrei aqui no canal, dando poder aos governadores para fazer o Fique em Casa. E depois, mesmo ele tendo dado esse poder para os governadores, ele jogava toda a opinião pública contra os governadores, para dar a entender que os governadores eram ditadores que estavam levando a população à pobreza, sendo que ele mesmo assinou o decreto. Isso causou muito desgaste nos governadores, mesmo os governadores amigos dele, como por exemplo o Romeu Zema, de Minas Gerais, Ratinho Júnior, do Paraná, Ronaldo Caiado, de Goiás. Mas o Bolsonaro não se importou com isso. Ele causou um desgaste em todos os governadores para ele ter um pretexto para poder posar de herói.
O Bolsonaro propositalmente também ele prolongou o Fica em Casa. Porque em 2020 começou a pandemia e em 2020 já tinha vacina disponível. Ele recusou todas. Ele chegou a dizer mais de uma vez que toda e qualquer vacina estaria descartada, mesmo se aprovada pela Anvisa. Tem vídeo dele aí também dizendo isso. Por quê? Porque para ele era bom aquele Fica em Casa, para ele ter uma desculpa de ser o libertador do povo, que ia salvar o povo dos malvados governadores que propositalmente queriam levar as pessoas à pobreza. O cara se elege governador do estado, mas estranhamente esse cara quer foder com a própria população, mesmo causando um desgaste político para ele. Na cabeça do bolsonarismo é isso. Só não deu certo porque os militares não compactuaram. Tanto que em dado momento os chefes das 3 forças armadas entregaram seus cargos à disposição, pedindo demissão, porque não quiseram mais compactuar com isso, porque o Bolsonaro porque queria dar um golpe. Não deu certo. Aí a última cartada dele foi a fraude das eleições. Desde antes das eleições ele já dizia que as eleições eram fraudadas. Vocês lembram que ele chamou 40 embaixadores lá em Brasília, de vários países do mundo, para dizer sem prova nenhuma que as eleições iam ser fraudadas? É porque ele sabia que ele ia perder as eleições, ele tem pesquisas internas, inclusive segundo o TCU ele gastou 23 milhões numa pesquisa. Ele sabia que ele ia perder, então ele já lançou a carta da urna fraudada. Perdeu, não deu outra. Começou a espalhar a teoria de conspiração, de que as urnas foram fraudadas, que tem uma grande conspiração entre os poderes para dar o poder ao Lula, sabe-se lá por quê? O Lula não é nem tão importante assim, e tem uma grande conspiração para transformar o Brasil num país comunista. E muitas dessas pessoas que estavam lá acreditaram nisso, estavam lá lutando contra isso. Muitas são idosas, a pessoa depois de uma idade ela começa a perder um pouco o senso crítico, a lucidez, até a própria sanidade. É por isso que com a idade a gente vai ficando mais caduco, né? A gente não tem aquela expressão, velho caduco, velha caduca. A pessoa depois de uma idade, a pessoa fica muito mais suscetível a essas coisas. É por isso que pessoas velhas caem mais em golpes, sabiam? Que nessa semana, teve um patriota que foi preso lá em Brasília, um velho. Aí um cara ligou para a mulher dele lá em Mato Grosso do Sul, fingiu que era um delegado, pediu um pix para ela para soltar o marido dela. A velha fez o pix, era um golpe. Porque a pessoa com mais idade parece que ela vai perdendo um pouco aquele senso crítico, a lucidez, a capacidade de raciocinar. Então essas pessoas elas foram literalmente adoecidas por mentiras. Tanto que eu postei no meu grupo um vídeo de uma enfermeira lá de Brasília que estava atendendo os patriotas. Aí ela fez um videozinho pro TikTok, onde ela falou o mesmo que eu já falei aqui no canal. Tudo fake news. Eles acham que vai ter uma conspiração comunista, vai ter kit gay nas escolas, Lula vai fechar as igrejas, não sei o quê. Gente, o Lula já governou o Brasil por 2 mandatos, não teve nada dessas bobagens. Foi ele que sancionou, inclusive, a lei de liberdade religiosa, a lei da passeata para Jesus, né? Marcha para Jesus, perdão. Mas as pessoas acreditam nisso. O Marcos Feliciano foi um dos que mais propagou essa mentira de que o Lula ia fechar as igrejas. Por isso que muitos evangélicos embarcaram nessa onda, nesse efeito manada. Então essas pessoas, por mais que elas tenham feito coisa errada, ou tenham participado dessa loucura que aconteceu em Brasília, muitas delas foram vítimas de mentira e teoria de conspiração. E agora vão ficar presos num presídio, e muitas dessas pessoas nem sequer sabem o que é uma cadeia. Porque eu sei que é cadeia. Eu já tive amigos presos, já tive padrasto preso. Eu, quando fui trecheiro, já fui preso algumas vezes, não por crime, mas por bebedeira, essas coisas. Dormi uma vez num corró de uma delegacia. Corró é uma salinha onde eles põem os bêbados. Não tem nem colchão, nem cama, nem nada. Você tem que dormir no chão puro. Então eu sei como é que é uma cadeia. Uma cadeia é um ambiente horrível. E é um lugar que é cheio de criminosos de verdade. Assassinos, ladrões, estupradores, traficantes de droga. Imagina quando essas pessoas cair a ficha delas de que elas estão presas. Vai ser duro. Essas pessoas, elas vão ter um choque de realidade. E a cadeia, pessoal, não é só um ambiente perigoso. Tem até um ditado que fala assim, né? Cadeia é onde o filho chora e a mãe não vê. A cadeia também afeta muito o seu psicológico. Porque quando essas pessoas perceberem que perderam sua liberdade, só ganharam um colchãozinho enrolado e um kit higiene, não vão poder sair mais, ficar num espaço pequeno, fechado, quadrado, em péssimas condições de conforto. O banheiro é só um buraco que você tem que se cagar e fazer suas necessidades, e um bando de criminosos de verdade junto com você, você podendo correr o risco de perder até a vida. Essas pessoas vão ter sérios problemas psicológicos. Pega, por exemplo, um caso que teve aqui no interior de São Paulo em registro, não sei se vocês viram, teve um funcionário público, que ele agrediu a superiora dele, que era uma mulher, aí ele foi preso. Ele não está conseguindo ficar na cadeia. Ele já tentou se matar, já quebrou a pia da cadeia, não queria entrar na cela, sabe? Porque o psicológico dele não aguenta. Imagina então essas pessoas que estão lá, que vão pegar no mínimo, uns 8 anos de cadeia. No mínimo, porque eu não sei, porque ali é uma série de crimes que elas cometeram. Só o fato dessas pessoas terem saído dos seus estados e terem ido para Brasília, ali já era um crime. Eu já mostrei aqui no canal a lei para vocês, inclusive aquela lei que eu mostrei, ela está com outro número agora, tá?
no Código Penal, é a Lei 359-L e 359-M. São duas tipificações de lei, que é você pedir uma ditadura numa democracia. Porque o Brasil já teve uma ditadura militar lá em 64, aí depois das diretas já, nós voltamos à redemocratização do Brasil. Então foi colocado na nossa Constituição que é proibido você pedir ditadura no Brasil ou você incitar as Forças Armadas contra as instituições, porque a ditadura foi ruim, o povo lutou contra a ditadura, então isso é proibido. Se não tivesse tido aquele quebra-quebra, baderna, invasão, nada, aquelas pessoas já estariam fazendo um ato criminoso, porque estavam incitando as Forças Armadas contra os poderes, animosidade. Mas mesmo assim, como se não bastasse, ela se misturou com outros crimes, que é depredação de patrimônio público, invasão, terrorismo, dentre outras coisas menores. Então, aquilo ali foi uma loucura que levou aquelas pessoas no efeito manada. Eu tenho um vídeo aqui no canal já sobre efeito manada, que é um termo da psicologia, muito bom, vocês podem ver se vocês quiserem. Mas muitas foram ali nesse efeito manada. E alguém quebrando tudo foi junto quebrar tudo também. Isso acontece. E agora vão ficar no mínimo, alguns anos presos aí. Eu chuto uns 8 anos, no mínimo, puxando uma cana. Pessoas que nunca viram uma cadeia na vida, ou que lutavam, achavam que bandido mora é bandido morto, ou que direitos humanos é coisa de comunista. Agora elas estão todas presidiárias. Agora, a minha empatia por essas pessoas, apesar de eu achar justo sim que haja algum tipo de punição, não é nem tanto só por elas, entendeu, pessoal? É porque eu acho extremamente injusto que os cabeças disso daí não foram punidos. As pessoas que ficaram 24 horas por dia adoecendo essas pessoas. Que nem eu mostrei aqui no canal para vocês, o Malafaia. Tem vários vídeos do Malafaia mentindo, dizendo que o Brasil era uma ditadura do STF, que não é. Você pode andar, você pode falar o que você quiser. Eu posso falar aqui nesse vídeo, eu falei Alexandre de Moraes é cabeça de ouro. Estou sendo proibido? Não. Mas eles criaram essa narrativa. O Malafaia fez vários vídeos pedindo golpe de Estado e depois foi tirar férias. Mostrei aqui no canal. Ele dizia: eu vou incendiar esse país, meu irmão, nós vamos botar fogo no país. Vê se ele foi lá visitar essas pessoas que estão presas. Ali deve ter membros da igreja dele também. Devem ter pessoas que seguiam o canal dele também. Vê se ao menos ele mandou um pêsames por essas pessoas que foram presas porque acreditaram nas bobagens dele. Aí quando eu falo aqui no canal que não existe pastor, não existe cargo de pastor, e que a maioria desses pastores não representam nem o Jesus que elas pregam, né, que essas igrejas pentecostais no Brasil viraram um braço político do bolsonarismo, as pessoas acham ruim. Agora, cadê? O Malafaia, pelo menos, ele sentiu empatia por essas pessoas, algumas até de idade que estão lá presas. Eles só liberaram quem tinha de 65 anos para cima. Ele sentiu alguma empatia? E por que essas pessoas foram presas? Talvez até de uma forma justa, vocês podem falar no comentário o que vocês acham. E por que o Malafaia não foi, dentre outros? Sendo que eles incitaram essas pessoas a fazer isso. Rodrigo Constantino, Paulo Figueiredo, aquela Zoe Martins, aquele garotinho Nicolas Ferreira. Toda essa galerinha ficava 24 horas por dia mentindo, dizendo que as eleições foi fraudado, dizendo que o Brasil vai virar uma ditadura comunista e levaram essas pessoas para a rua. Por que essas pessoas que incitaram aquelas outras, por que elas não foram presas, sendo que elas foram as maiores beneficiadas? Então eu acho muito injusto pegar essas pessoas que até então, muitos ali são sim cidadãos de bem, vão puxar uma cana brava ali, sabe, num ambiente horrível. Digitem no Google Papuda, que vocês vão ver como é que é. Enquanto que esses outros ficam aí, até alguns até em Miami, até agora ainda incitando o golpe de Estado. Ainda querendo mais movimento, querendo dobrar a aposta. Vocês acham justo isso, pessoal? Pega, por exemplo, o Constantino. O Constantino teve as redes dele bloqueadas no Brasil. Nos Estados Unidos, não. Ontem postaram um vídeo dele lá do Twitter, que quem mora na América tem acesso, dele ainda pedindo um golpe, querendo que as pessoas vão pra rua. Ah, mas veja bem, vocês viram, né? Aquelas pessoas foram presas por uma ditadura. E se a gente não lutar pela nossa liberdade, vai acontecer o mesmo com todos nós. Ele continua. Quer dizer, ele cria uma narrativa, ainda está fazendo um uso político dessas pessoas que foram presas. Em vez de ele ter empatia ou piedade dessas pessoas, não, ele ainda faz uso político disso para querer dobrar a aposta e ter mais baderna no Brasil. E aí, pessoal? Só que esses grandes, nenhum deles foi responsabilizado ainda. Então até o movimento aí de querer impedir a diplomação dos deputados bolsonaristas, tal, não sei o que, mas pode ser até que não dê em nada. Fora que o principal de todos é o próprio Bolsonaro. Bolsonaro que desde 2019 começou com essa bobagem toda. As eleições foram fraudadas. Eu ganhei a eleição, mas teve fraude. Não dá, né, pessoal? Agora, por causa disso, muitas pessoas estão lá. Os parentes dessas pessoas, se quiserem ver, elas vão ter que cruzar o Brasil, né? Porque elas ficaram presas em Brasília. Você imagina, por exemplo, um cara que foi lá do sul do Brasil para Brasília, sei lá, Santa Catarina. O cara vai ter que viajar quase 2.000 quilômetros para lá visitar um parente dele.
Ah, a titia tá presa lá em Brasília, na Colmeia. Vou ter que pegar um ônibus, ficar mais de um dia viajando, só para ir lá visitar a titia. Fora o que vão gastar com advogados, que perderam emprego, teve gente que perdeu empresa, teve gente que perdeu mulher. Nossa, ferraram com a vida dessas pessoas, gente. E tudo baseado em mentiras e mentiras, essa bendita ditadura comunista. Depois de gente ainda vai ficar falando que eu não entendo nada de política. Olha a loucura que eles fizeram. Enquanto isso, os grandão estão tudo solto. Todo mundo solto, uns em Miami, outro tá lá na Austrália, como aquele lá Kim Paine, né? Lá mentindo lá da Austrália, não sei o quê. E usaram essas pessoas como massa de manobra. Então, pessoal, eu vou só finalizar esse vídeo, porque eu queria desabafar um pouco, porque apesar de a gente ter achado justa até a punição de algumas pessoas que estavam lá, eu não consigo deixar de ter pelo menos um mínimo de empatia por essas pessoas. Porque quando cair a ficha delas, quando a realidade, elas se derem conta que elas estão presas, vão ficar ambos presas ali por uma bobagem, por um projeto de poder, eu acho que essas pessoas elas vão sofrer muito. E não são pessoas periculosas, né, no sentido de ser um traficante, de ser um bandido, de ser um assassino. São pessoas que muitas delas já de uma certa idade e que adoeceram mentalmente por causa dessas mentiras da internet. Tá bom, galerinha? Comente aí o que vocês acham. Obrigado aí por ter assistido. Em breve eu vou voltar com os vídeos de teologia, tá? Eu estou um pouco parado porque eu não ando muito bem ultimamente. E eu ando um pouco meio sem tema também, né? Eu só vou retomar aquele tema lá do Apocalipse para os membros. Vou tentar trazer alguns outros membros aqui para os grupos, mas eu ando um pouco sem tema também. E como esse assunto tem estado em vigor, né? Isso aí que eu ouvi em Brasília, eu não consigo deixar de evitar de tecer pelo menos uns comentários. Tá bom? Então, paz a todos.